Graça e paz, hoje eu quero falar sobre 4 erros que todo pregador iniciante comete. E alguns deles eu mesmo cometi lá no início do meu ministério, em 2004, 2005. O primeiro erro que alguns pregadores iniciantes cometem é basear a sua mensagem em filmes e séries bíblicas. Ou seja, por exemplo, nós nos deparamos em uma determinada situação onde um jovem foi convidado para pregar e, ao ministrar a mensagem, ele estava falando sobre a família de Jacó. E ele começou a mencionar coisas sobre a esposa de Jacó, Raquel, que não coincidem com as escrituras. E depois uma irmã veio falar conosco, depois da pregação, depois do culto, que o que ele estava falando estava se baseando com a minissérie bíblica que retrata a história da família de Jacó, se eu não me engano, acho que passa na Record. Então, o que aconteceu nesse caso? Ao invés desse jovem se basear na Bíblia e buscar a veracidade das Escrituras, ele procurou entender as Escrituras por meio de uma minissérie bíblica ou de um filme, dependendo da circunstância. Isso é um grande erro, por quê? Porque as minisséries e os filmes, eles são feitos para dar entretenimento, para dar engajamento. Então, por exemplo, eles vão mudar a história, eles vão deixar um personagem mais, digamos assim, mudar a característica do personagem, deixar aquele personagem mais bravo, deixar aquele personagem mais corajoso, vai inserir falas que não estão no contexto bíblico, que não coincide com as escrituras, que não está de acordo com as escrituras. Como é uma novela, como é uma minissérie, como é um filme, eles precisam prender a atenção das pessoas. Então, eles precisam colocar algum tipo de emoção. Mas na pregação não é assim que funciona. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós temos que ter compromisso com a palavra. É óbvio que eu posso conjecturar, eu posso fazer algum pensamento em relação a uma determinada passagem. Olha, eu imagino que Davi agiu desta forma, fez desta maneira. Mas isso é uma conjectura, é uma maneira de pensar. E nós devemos ser fiéis às escrituras sagradas, pregar aquilo que a Bíblia fala. Ou seja, não podemos acrescentar nada e nem tirar nada daquilo que a Bíblia relata. Então, é o primeiro erro que muito pregador iniciante. Então, pregador, leia a Bíblia. Hoje nós temos a disponibilidade de Bíblias eletrônicas no celular. Não adianta falar que não tem tempo para ler Bíblia, porque por mais que você trabalhe, às vezes você está no metrô, às vezes você está no ônibus, e você tem tempo sim para ler as Escrituras e ser um pregador fiel às Escrituras. Então, não baseie a história bíblica, não baseie a sua mensagem em filmes e minisséries relacionadas a histórias bíblicas. Então, este é o primeiro erro. O segundo erro que eu mesmo cometi esse erro lá no início do meu ministério é copiar pregadores, clonar pregadores. E eu não me refiro apenas à cópia da mensagem, mas eu me refiro até mesmo o ato de imitar o trejeito, a fala. Se você olhar nesse canal aqui, vai ter várias e várias pregações do canal do pregador Marco Feliciano. Eu criei esse canal aqui em 2008, ele foi excluído, e agora, pela misericórdia de Deus, conseguimos retomar este canal. E eu me inspirei muito no Marco Feliciano para pregar. Então, quando eu ia pregar, eu falava igual ele, eu procurava me vestir como ele, até que eu fui adaptando a minha própria realidade, eu fui criando a minha própria personalidade. É normal você se inspirar em um pregador ou outro. Nós somos seres humanos e todo ser humano ele vai se inspirar em outro ser humano. Outra coisa que eu fazia também é que às vezes, principalmente Carvalho Júnior, Elson de Assis, às vezes eu assistia pregações deles, eu anotava e eu meio que fazia um remake daquela pregação. Eu pregava exatamente como eles haviam pregado. Até mesmo as aplicações, as ênfases que eles davam, eu fazia da mesma forma. Até que um dia Deus chamou a minha atenção em relação a isso, porque o Espírito Santo ele é poderoso para me inspirar, para dar uma mensagem direcionada ao meu coração. Não significa que eu não posso, por exemplo, ouvir uma mensagem do Eliseu Rodrigues, ou do Júnior Trovão, ou do Reverendo Hernandes Dias Lopes, e tirar algo de bom daquilo, e me inspirar naquela mensagem. Já aconteceu o caso, por exemplo, do meu pastor pregar uma mensagem, e algo que ele falou ali veio uma inspiração, e eu preguei uma outra mensagem baseada na mensagem que ele trouxe. Mas não foi uma cópia da mensagem, falar as aplicações, narrar até mesmo o contexto da maneira com que aquele pregador
transmitiu para a igreja. Então não faça isso. O Espírito Santo, ele é poderoso para moldar a sua própria personalidade, para te dar o seu próprio estilo. Ele é poderoso para te inspirar e te dar uma mensagem impactante que vai falar para a igreja. Então, só aqui recapitulando, não há problema algum você se inspirar em um pregador, você ter aquele pregador como referência, não idolatrar, porque idolatria é pecado. Não tem problema algum você basear a sua mensagem, a sua pregação em outras pregações de outros pregadores, não há problema nenhum nisso. O problema é você clonar, é você ser um plágio de um pregador, de uma pregadora. Então não faça isso, né? Seja você mesmo, do jeito que Deus te chamou, do jeito que Deus quer que você seja. O terceiro erro que todo pregador comete é tentar impressionar os homens e não a Deus. Então, todo jovem pregador, toda pessoa que está iniciando o ministério da pregação, até por uma questão de agenda, por exemplo, às vezes tem um pastor que está visitando a sua congregação naquele dia, e aí você quer impressionar aquele pastor, você quer impressionar aquela pessoa, para que talvez aquela pessoa te faça um convite para pregar. E aí você fica mais focado em impressionar as pessoas que ali estão do que ser fiel à mensagem que Deus te entregou. Então, nós não fomos chamados para impressionar homens. Não há problema algum os homens se impressionarem com a gente. Mas o nosso foco, o foco da nossa mensagem não é impressionar homens. O foco da nossa mensagem é ser fiel a Deus, é entregar, é deixar aquilo que Deus nos entregou. Aquilo que Deus colocou no teu coração, colocou na tua boca, fala. Seja fiel à palavra de Deus. E às vezes nós somos tomados por esse sentimento de falar uma palavra que agrade ao pastor, ou deixar de falar algo para não desagradar ao pastor. Então, seja fiel, seja compromissado com Deus e pregue a palavra como ela é. Então, não tente impressionar os homens. Tenha o compromisso de ser fiel a Deus. E o quarto erro, vamos colocar assim, é não se basear na Bíblia. A pessoa é convidada para pregar e a pessoa ela começa a contar testemunho. Não que eu sou contra testemunho, não tem problema nenhum em contar testemunho. Aí você convida. Aconteceu uma vez, por exemplo, na igreja do Madureira aqui da cidade, um irmão de um outro ministério que foi convidado para pregar. Ele tinha 30 minutos para pregar. Ele cantou 2 louvores, deu um testemunho e 5 minutos de mensagem. 5 minutos eu estou colocando muito tempo aqui. Então, ele não foi chamado para cantar, ele não foi chamado para dar testemunho. Não que isso seja errado. Se ele tivesse sido chamado para louvar a Deus, ok. Se ele tivesse sido chamado para testemunhar, ok. Mas ele foi chamado para pregar. Então, se você foi chamado para pregar, tenha compromisso de pregar. Pregue a palavra de Deus. Se você não foi chamado para pregar, se você não tem a chamada, não tem a característica, não tem um ministério, olha, Deus não me deu esse ministério, Deus não me deu essa chamada. Então, não pregue. Deixe a pessoa que foi chamada para pregar a palavra de Deus. E por que ocorre isso? Porque a pessoa não tem bagagem, a pessoa não tem Bíblia. E quando você não tem Bíblia, você tem dificuldade de pregar. Você não consegue transmitir uma mensagem para a igreja. Então, você, pregador, pregadora, volto lá no erro 1. Leia a Bíblia. Tenha compromisso com as Escrituras Sagradas. Coma desta palavra. Medita nessa palavra dia e noite. Tenha a palavra de Deus no teu coração. Palavra de Deus na boca. A boca de Deus, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, medite nela, mergulhe nela, fique com ela, seja fiel a ela, porque esta palavra tem poder. Então, acho que esses foram os 4 erros que todo pregador iniciante comete. Eu cometi 2 deles. E se você está iniciando o Ministério da Pregação agora, eu recomendo a você que você seja fiel à palavra, fiel ao chamado que Deus te chamou e cumpra o teu ministério